A caixa chegou em uma manhã cinzenta, sua madeira úmida pela névoa que se agarrava às ruas. Sem nota, sem endereço. O idoso comerciante a puxou para dentro, resmungando baixinho. Os negócios estavam lentos, a loja de doces por um fio. Talvez isso fosse algum milagre promocional, ou um erro já. A caixa gemeu ao ser aberta, pregos se esforçando contra a madeira, a madeira. Dentro havia uma máquina de venda automática inédita para ele. Mecânica e polida até brilhar, ela tinha uma presença que parecia errada. A cúpula de vidro no topo revelava fileiras de doces perfeitamente redondos, com cores vibrantes que pareciam brilhar. Ele inclinou a máquina de leve, vendo palavras gravadas na base. Experimente algo novo hoje, doce e vermelho como um bombom. Ele resmungou e balançou a cabeça. Que porcaria isso! Ainda assim, tempos desesperadores. Ele limpou um canto perto da janela da frente e colocou a máquina lá. A fenda, para moedas, piscou para ele, como se guardasse um segredo. O velho a olhou por um instante antes de pegar uma moeda do bolso. Um pequeno teste não poderia machucar. A moeda deslizou para dentro fazendo barulho. Ele puxou a alavanca e a máquina zumbiu, cuspindo um doce na bandeja abaixo. Era perfeito, redondo, vermelho e levemente brilhante. Ele rolou na palma da mão antes de colocá-lo na boca. O sabor o atingiu como uma revelação. A doçura floresceu em sua língua, brilhante e irresistível. Era como se todas as lembranças da infância estivessem concentradas em uma única mordida ideal. Por um momento, ele esqueceu o mundo, esqueceu as contas, esqueceu as ruas vazias lá fora. Então tudo mudou. A doçura azedou, transformando-se em algo agudo e metálico. Sua língua queimava, sua garganta apertando, como se uma mão a tivesse agarrado. Sua visão ficou embaçada, a loja inclinando-se violentamente ao seu redor. Uma pressão se acumulava em seu peito e seu coração batia desesperadamente. Os sussurros vieram em seguida, suaves no início, depois mais altos. Eles dominaram sua mente, suas mãos tremiam e ele arranhava a camisa como se pudesse cessar o peso sufocante que o pressionava. Então veio o sangue. No início, ele ignorou a umidade debaixo dos braços, acreditando ser suor do pânico que o dominava. Mas quando ele retirou sua mão, trêmula de sua camisa, ela estava escorregadia e vermelha. Seu coração pareceu parar quando ele olhou para baixo. Manchas carmesim se infiltravam por suas mangas, acumulando-se nas axilas. A umidade pegajosa se espalhou até seus dedos dos pés, ensopando suas meias e pingando no piso de madeira. Não, ele sussurrou com a voz trêmula. Não. O velho cambaleou até o espelho, atrás do balcão, vendo seu reflexo. Olhos injetados de sangue o encaravam, com veias saltadas e lágrimas vermelhas escorrendo pelo rosto. Um filete de sangue escorria de seu nariz, pingando no balcão. A visão revirou seu estômago e ele quase desabou, enquanto os sussurros em sua cabeça aumentavam. Sua respiração vinha em curtos e agudos suspiros. Ele tentou limpar o sangue, mas apenas manchou, deixando riscos carmesim em sua pele pálida. Suas pernas, tremendo, cederam, e ele caiu atrás do balcão, os sussurros aumentando para um rugido ensurdecedor em seus ouvidos. Ele tropeçou para trás, batendo nas prateleiras atrás do balcão. Os potes de vidro chacoalharam e caíram, o som mal sendo registrado. Seus joelhos cederam e ele desabou no chão, ofegante por ar, enquanto os sussurros aumentavam para um crescendo. O suor frio escorria pelas suas costas, acumulando-se ao seu redor, seu corpo tremendo incontrolavelmente. A máquina permaneceu em silêncio, sua superfície polida refletindo o rosto pálido e horrorizado do lojista. Horas se passaram até o lojista se mover. Ele se levantou lentamente, sua respiração superficial e irregular. Cada centímetro dele gritava de exaustão
seu coração acelerado como se fosse explodir. Sua garganta estava crua e cada respiração parecia como engolir cacos de vidro. O sangue secou, formando uma crosta em sua pele e roupas. Os sussurros sumiram, mas ainda ressoavam de leve em sua mente. Ele se levantou com dificuldade, apoiando-se no balcão. Seus olhos se voltaram para a máquina de doces no canto, reluzindo na luz fraca. A alavanca brilhava, inocente e convidativa, como se o zombasse. Uma repentina onda de raiva o levou a agir. Ele pegou um grande saco de lixo atrás do balcão, o barulho do plástico alto na quietude da loja. Com as mãos trêmulas, aproximou-se da máquina. Seus dedos hesitaram na cúpula de vidro com os doces, mas os sussurros assombrosos em sua mente o impulsionaram para a frente. Ele arrancou a cúpula com um puxão brusco, o vidro frio e assustadoramente liso sob seus dedos. Parecia mais pesado do que ele esperava, ou talvez fosse apenas o medo que o roía. Um a um, os chicletes caíram no saco, suas superfícies levemente cintilantes capturando a luz enquanto caíam em uma cascata quase hipnótica. O lojista torceu o saco selvagemente, amarrando-o com um nó que suas mãos trêmulas mal conseguiram fazer. Ele marchou para o beco, atrás da loja, cada passo impulsionado por uma mistura de determinação e medo. A lixeira estava lá, enferrujada e ligeiramente inclinada, com a tampa torta. Ele arremessou a bolsa, com força excessiva, as balas de goma, chocando-se contra o metal como sinistras bolinhas. Ele fechou a tampa, demorando um pouco, respirando irregularmente. Os sussurros em sua mente estavam mais fracos agora, mas não tinham desaparecido. De volta à loja, seu olhar voltou para a máquina. Uma chave de boca estava no balcão próximo, e por um momento, a tentação de destruir completamente a máquina queimava intensamente em seu peito. Ele pegou a chave de boca, seu peso familiar e reconfortante em sua mão. Mas então ele parou. Seus dedos embranqueceram enquanto encarava a máquina, cuja presença quase o desafiava a fazer o primeiro movimento. E se destruí-la piorasse as coisas? E se os sussurros voltassem mais fortes, mais irritados? O lojista colocou a chave inglesa no chão, suas mãos tremiam. Ainda não, ele sussurrou para si mesmo, recuando. A máquina permaneceu, brilhando silenciosamente, paciente como sempre. Ele esfregou os braços, espalhando sangue seco nas mangas. Ele ainda sentia os sussurros deslizando em sua mente. O pânico começou a dominá-lo. Naquela noite, ele trancou a loja e se escondeu nos fundos, distante da tentação da máquina. Mas na manhã seguinte, quando ele reuniu coragem para destrancar a loja e enfrentar o mundo, seu coração afundou. A máquina estava cheia novamente, com o estoque de doces reabastecido como se nada tivesse ocorrido. A superfície polida brilhava intensamente sua gravação. Experimente algo diferente hoje, doce e vermelho como um doce, capturando a luz com uma alegria perturbadora. O lojista recuou, jurando ter ouvido sussurros baixos enquanto fugia para o quarto dos fundos. A mente do lojista se desvendava dia após dia. Ele mal saía do quarto dos fundos, assombrado por ataques de pânico e vozes fantasma. Sua esposa o encontrava andando de um lado para o outro, murmurando baixinho, ou olhando fixamente para essa parede. "Você está assustando os clientes", ela retrucou, entregando-lhe um livro de pedidos. "Fique aqui se for para ser inútil." Ela descartou os avisos dele como bobagem. "Excesso de trabalho", ela disse a si mesma. Um senhor gerenciando sozinho uma loja na idade dele? Isso certamente cobraria seu preço. Para ela, a máquina era uma bênção. Os clientes estavam curiosos, atraídos pela elegância do design e pela novidade dos doces. Os preços estavam altos e ela não queria vendê-lo. Em uma tarde ensolarada, um menino entrou na loja com sua mãe. Ele quase não notou os potes de alcaçuz ou os palitos de açúcar. Você estava atento à máquina de venda automática. Suas mãozinhas apertavam a saia da mãe, a voz subindo de excitação.
Ele apontou para a máquina e disse: "Eu quero aquele." Sua mãe franziu a testa. "Você tem muitos doces em casa." "Mas eu não tenho aquele," o menino choramingou, puxando com mais força. Sua voz se elevava a cada protesto, chamando a atenção dos demais clientes. A mãe suspirou, buscando uma moeda em sua bolsa. "Tudo bem," disse ela cansada. Ela deixou a moeda cair em sua mão ansiosa. "Mas você só vai comer isso depois do jantar, entendeu?" O menino assentiu, já se dirigindo à máquina. A moeda tilintou na fenda e ele puxou a alavanca com força total. Um único doce caiu no dispensador. Ele apanhou, segurando como um prêmio. O doce cintilava suavemente, sua superfície brilhante e vibrante, quase perfeita demais. "Obrigado, mamãe," ele piou, segurando-o com força ao saírem da loja. A esposa do lojista observou-os partir, balançando a cabeça. "Crianças e seus doces," murmurou, virando-se para o balcão. Ela não notou o zumbido suave no ar, nem como a alavanca da máquina se reajustou, pronta para o próximo cliente. Naquela noite, o menino devorou seu jantar, o garfo batendo no prato, enquanto ele comia sem nenhuma graça, parecendo um animal faminto. "Posso ter isso agora?" ele perguntou, boca ainda meio cheia. Sua mãe suspirou, olhando para seu pai antes de concordar. "Vá em frente," ela disse, "mas escove os dentes depois." O garoto não esperou mais autorização. Ele correu para o quarto batendo a porta. Sentado em sua cama, ele tirou o doce do bolso. O embrulho estalou quando ele o tirou, o som agudo e elétrico no quarto silencioso. Ele segurou o doce, girando-o nos dedos, encantado com o brilho suave. Com um sorriso triunfante, ele colocou-o na boca. A doçura atingiu-o como uma onda gigante, uma explosão xaroposa de sabor que fez seus olhos lacrimejarem. Ele murmurou, saboreando, mas então mudou. A doçura azedou, tornando-se aguda e metálica. Uma amargura arranhou sua garganta e seu estômago revirou. Subitamente, uma onda de dor o atingiu como um choque elétrico. Seus dedos se contorceram, derrubando o invólucro do doce no chão. Então, os sussurros começaram. Eram fracos no início, um murmúrio baixo roçando as bordas de sua consciência. Mas eles se tornaram mais altos, insistentes, uma cacofonia de vozes, falando em uma língua que ele não conseguia entender. Suas mãos cobriram os ouvidos, tentando bloquear o som. Mas estava em sua mente, rastejando sob sua pele. "Pare!" Ele gritou, sua voz alta e rachada. "Faça isso parar." As sombras em seu quarto pareciam se mover. Seus carrinhos de brinquedo, alinhados ordenadamente na prateleira, chacoalharam como se uma mão invisível tivesse tocado neles. Seu ursinho de pelúcia caiu da cama, com olhos de botão brilhando assustadoramente na penumbra. Ele recuou abruptamente, respirando de forma irregular. Mas não havia para onde ir. Sangue acumulou-se debaixo de seus braços, infiltrando-se em sua camisa e deixando manchas escuras nas mangas do seu pijama. As pontas de suas meias ficaram vermelhas e úmidas, pegajosas com o sangue que se espalhou pelo carpete. Um ardor intenso queimava no canto dos seus olhos. Ele as enxugou, mas sua mão saiu manchada de vermelho. "Mãe!" ele gritou, mas as palavras eram mal articuladas. Ele se curvou, com o estômago contorcido. Sangue escorria de seu nariz, respingando no doce, enquanto convulsionava. Sua pele brilhava suada, marcada por leves rastros vermelhos. A porta se abriu abruptamente e seus pais entraram. Sua mãe parou na porta, levando a mão à boca. "Meu Deus!" ela exclamou. Seu pai avançou depressa, agarrando os ombros trêmulos do garoto. "O que está acontecendo com ele?" ele gritou, sua voz subindo com pânico. O garoto arranhava os braços do pai, olhos arregalados percorrendo o quarto, como se visse algo que eles não viam. "Está aqui," ele disse com a voz rouca. "Está aqui." O invólucro do doce jazia no chão. O aroma doce ainda pairava no ar.
A mãe o pegou com dedos trêmulos, olhando como se tivesse a resposta. Mas o papel brilhante não oferecia pistas, apenas a promessa persistente de algo doce e vermelho como um doce. Os gritos do menino e dos pais ecoaram pelo bairro naquela noite, mal mascarando o caos. Pela manhã, todos já conheciam a história ou alguma versão dela. Sussurros circulavam pelo restaurante e pela loja de conveniência. Você ouviu falar sobre aquele menino? Alguém perguntaria, inclinando-se como se os detalhes pudessem sumir, se ditos muito alto. Sangue por todo lado, eles dizem. E os doces daquela máquina, outro vizinho acrescentaria, calado, mas ansioso. A loja de doces parecia suspender a respiração. Poucos pais ousavam entrar, olhando cautelosamente para a máquina de venda automática pela janela. Mas seus filhos, de olhos arregalados e curiosos, não resistiam a pressionar os narizes no vidro. Logo, a máquina reivindicou outra criança. Desta vez, era uma menina tímida, com Maria Chiquinhas, as bochechas coradas, enquanto segurava algumas moedas na mãozinha. Ela economizou cada centavo de sua mesada, observando o doce proibido com curiosidade crescente a cada vez que passava pela loja. Hoje, a chance dela havia chegado. Sua mãe demorava na livraria ao lado, absorta numa discussão sobre o último romance. A menina entrou na loja silenciosamente, como uma sombra, aproveitando o momento. A esposa do proprietário da loja sentava-se no balcão, examinando recibos. Ela mal olhou quando a menina se aproximou da máquina de venda automática. A menina, de coração acelerado, hesitou ao colocar a moeda na fenda. A alavanca estava fria em sua mãozinha. Ela puxou, seu fôlego parando, enquanto o doce caía no dispensador. Ela pegou, observando sua superfície reluzente. Por um instante, ela pensou ter ouvido um zumbido suave, mas ignorou e saiu correndo da loja, seu prêmio firmemente agarrado. Naquela noite, seus pais a acharam encolhida sob a cama. Suas mãos e pés estavam cobertos de sangue seco, com cheiro metálico no quarto. Inicialmente, pensaram que ela havia se machucado, mas uma inspeção frenética não revelou ferimentos, apenas os grotescos padrões de seu próprio suor acumulando e secando em grossas faixas carmesim. "Querida", sua mãe sussurrou, ajoelhando-se para encontrar o olhar vazio da filha. "O que houve?" A menina não respondeu. Os lábios dela se moviam, mas as palavras eram sem sentido. Frases quebradas e murmúrios incoerentes. Lágrimas escorriam de seus olhos vermelhos, manchando suas bochechas. Os pais trocaram olhares aterrorizados, com a filha tremendo e irresponsiva nos braços. O desconforto da cidade se intensificou com outro incidente poucos dias depois. Um garoto audacioso e aventureiro usou seu dinheiro para comprar doces. Ele foi visto pela última vez colocando-o na boca enquanto ia para a floresta, com um grande sorriso no rosto. Levou horas para sua família encontrá-lo, descalço e vagando sem rumo pelas árvores. Suas roupas estavam rasgadas, sua pele suja e ensanguentada. Seu rosto estava pálido, com uma expressão vazia. "Filho, o que aconteceu com você?" Seu pai perguntou, segurando os ombros do menino, a voz trêmula. O garoto piscou, seus olhos desfocados. Seus lábios tremiam enquanto ele sussurrava, "Eu não sei." O aperto de seu pai se intensificou. "Como você não sabe? Onde esteve?" O garoto olhou para suas mãos ensanguentadas. Ele as levantou, tremendo. "Quem sou eu?" ele perguntou suavemente. Seus pais recuaram em horror. O menino não parecia reconhecê-los, nem a si mesmo. Não havia ferimentos, nenhuma explicação para o sangue, apenas silêncio, interrompido pela respiração irregular do menino e pelos soluços de sua mãe. A loja virou um local amaldiçoado. Os pais afastaram os filhos das janelas, intensificando as advertências. "Fique longe de lá, você me ouve?" Um coro de "sim, senhora" e "sim, senhor" seguiu.
mas os olhos das crianças ainda se voltavam para a máquina, sua curiosidade roendo-os. A esposa do lojista era esperta. Ela percebeu a redução no fluxo de pedestres e os olhares de medo. "É só uma máquina", ela murmurou à noite, varrendo o chão. Mas a esposa do lojista lembrou-se de algo estranho. A máquina sempre estava reabastecida pela manhã, independentemente de quantos doces dispensava. Inicialmente, ela considerou isso uma ilusão mental. Talvez ela não estivesse prestando atenção. Mas naquela noite, após trancar tudo, ela esvaziou o domo sozinha, despejando as últimas balas de goma em um balde de lata. Ela levou o balde para a sala dos fundos, guardando-o num armário trancado por precaução. Na manhã seguinte, o domo estava cheio novamente. Ela congelou, encarando a máquina com um arrepio na espinha. A superfície polida cintilava sob as luzes fracas da loja, a fenda para moedas quase a chamando. Sua mão se estendeu, tremendo levemente, mas ela recuou no último segundo. "Apenas minha imaginação", ela sussurrou, tentando estabilizar a respiração. Mas no fundo, ela sabia que não. Naquela noite, deixou as luzes da loja acesas. Enquanto isso, os rumores se espalharam além da cidade, levados por sussurros, preocupados e relatos inquietantes. Os pais relatavam sobre crianças cobertas de sangue alheio, sofrendo ataques de pânico e alucinações. Os casos de desaparecimentos infantis e mortes estranhas acabaram atraindo o interesse da Fundação SCP. Numa manhã fresca, 2 homens de ternos escuros entraram na loja. Suas vozes eram calmas, suas perguntas diretas. Eles se identificaram como agentes do governo fazendo uma inspeção de segurança. Ouvimos relatos de ocorrências estranhas ligadas a esta máquina de venda automática, disse um deles, com os olhos fixos nela. A esposa do lojista hesitou. "É só uma máquina de doces", disse, com a voz fraca e vacilante. Os sussurros a mantiveram acordada por noites, e a memória do domo reabastecido a assombrava. Os homens trocaram um olhar. "Gostaríamos de levá-lo para uma análise mais detalhada, para um segurança pública", disse o outro. Alívio e medo a consumiam por dentro. "Pegue", ela disse rapidamente, ansiosa. Os agentes da fundação agiam com precisão. Uma equipe de contenção chegou em 1 hora e desmontou a máquina completamente. Embora mecanicamente simples, o processo era incomum. O exterior resistente impediu a remoção da alavanca, exigindo equipamento especializado para desativá-la. Ao embalar a máquina em uma caixa reforçada, um agente ergueu a base, revelando a sua inscrição. "Experimente algo diferente hoje, doce e vermelho como um doce." A frase era irônica, dado o caos que causara. O lojista e sua esposa foram levados para uma sala nos fundos. Suas memórias da máquina, do doce e dos horrores que ela desencadeou foram apagadas com uma simples injeção. Na manhã seguinte, acordariam com uma leve impressão de que algo faltava. A máquina foi levada para um local seguro da fundação, seus mistérios ainda não solucionados. Os pesquisadores se maravilhavam com seu suprimento infinito de doces, mecanismos indestrutíveis e o zumbido suave que emitia na câmara de observação. De onde veio isso? Um pesquisador indagou, observando a cúpula reabastecida. Ninguém respondeu. A máquina permaneceu em silêncio, sua superfície polida refletindo as luzes estéreis da sala de contenção. Por enquanto estava contida. Mas conforme os sussurros se espalhavam pelos corredores da instalação, uma coisa ficou clara. A anomalia, agora designada SCP-942, estava longe de terminar. A máquina, agora oficialmente rotulada como SCP-9422, foi levada para uma câmara reforçada sob os olhares atentos de guardas armados e pesquisadores nervosos. Ela ficou no centro da sala iluminada, brilhando sob as luzes fluorescentes.
por semanas permaneceu imóvel, silenciosa e ainda assim inegavelmente ameaçadora. Os pesquisadores mantiveram vigilância constante. As câmeras filmaram a máquina por todos os ângulos, mas não obtiveram respostas. O domo se reabastecia todas as noites, com os mesmos doces vermelhos, sem mecanismo observável ou compartimento escondido. Os doces simplesmente apareciam. Um pesquisador olhava fixamente para o monitor, sua voz inquieta. É como se estivesse nos provocando. Outro deu de ombros, escondendo seus próprios nervos. Estamos apenas nos exibindo. Os doces, agora designados SCP-9421, foram submetidos a uma análise rigorosa. A composição deles parecia comum a princípio. Açúcar, sabor artificial e corante alimentar apresentavam efeitos sombrios em seres vivos. O pessoal da classe 500 foram trazidos para testes. Cada um recebeu um único doce, instruído a consumi-lo e foi monitorado de perto. O primeiro sujeito o colocou na boca, mastigando devagar. A princípio, a expressão dele se iluminou. Sabor incrível, eles murmuraram, um leve sorriso puxando seus lábios. Mas rapidamente, o comportamento deles mudou, mãos trêmulas, respiração acelerada. Eles agarraram suas cabeças, murmurando sem sentido. Então o grito começou. Tirem eles daqui. O pesquisador latiu, mas já era tarde demais. O sujeito desabou, convulsionando violentamente. Antes de cair em inconsciência, o padrão estava claro. SCP-9421 não era apenas um doce, era uma arma disfarçada de guloseima. Apesar dos protocolos rigorosos, a curiosidade provou ser uma fraqueza perigosa. Durante um experimento de rotina, um pesquisador, fatigado e frustrado, decidiu provar o SCP-9421 eles mesmos. Seja por um lapso de julgamento ou um ato de desafio, o resultado foi o mesmo. Ao morderem o doce, seus olhos se arregalaram. No início, eles pareciam bem. Depois eles não estavam. A respiração deles ficou errática. Arranhavam os braços, deixando marcas vermelhas profundas, enquanto gritavam sobre sombras se movendo pelos cantos do quarto. Eles tropeçaram no equipamento, a voz deles aumentando em histeria. Eles estão observando, eles estão em todo lugar. Eles gritaram antes de desabar no chão, tremendo e murmurando incoerentemente. O incidente deixou a equipe de observação abalada. É por isso que temos protocolos, disse o pesquisador líder friamente. Embora sua voz traísse um indício de medo, o pesquisador foi sedado e levado para a observação. O prognóstico deles era sombrio. Meses se passaram, mas os cientistas mais brilhantes da Fundação não estavam mais perto de compreender o SCP-9422. O enigma da máquina de repor doces persistiu. Ele desafiou todas as tentativas de sondar seu funcionamento interno. Os raios-x não revelaram nada em comum. Tentativas de desmonte falharam, com as ferramentas se quebrando contra sua estrutura metálica. O SCP-9422 permanece contido em sua câmara reforçada, monitorado dia e noite. Os doces são minuciosamente catalogados, cada peça tratada como potencial ameaça. Os pesquisadores continuam seus experimentos, mas a anomalia permanece um enigma. Por enquanto, o SCP-942 permanece silencioso, sua superfície refletindo o brilho do laboratório. Os doces dentro brilham convidativamente, seus tons carmesim prometendo doçura e algo muito mais sinistro. Independentemente do propósito, uma coisa é certa. Esta máquina, com seu suprimento infinito de SCP-942-1, está determinada a enriquecer dentistas e terapeutas.